Fundador do Público em 1989, como estagiário, até repórter e editor em 97. Em 91 ganhou o prémio Gazeta Revelação, com a reportagem com as crianças na Roménia, fez todo o tipo de reportagens, pelo país e pelo mundo, viajou, conheceu, entrou no negócio das .com e regressou aos jornais como diretor do Inimigo Público, onde se não aconteceu, podia ter acontecido. É comentador no Eixo do Mal e entre a realidade e a ficção mantém-se aqui num balanço que define até como sendo quase um anti-humorista do Inimigo Público. O meu convidado esta semana é o Luís Pedro Nunes. Economicamente, economia na minha mente. 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 Olá, Bem-vindo. obrigado Espero pelo que convite. espero que tenha feito jus. Um bocadinho excessivo. Não. Mas eu entre as mil e uma perguntas que se calhar tenho até chegarmos a tudo o que foi acontecendo aqui, porque eu acho que se calhar às vezes quando nós juntamos tudo aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos parece excessivo, mas isto é factual. Sim, há aí uma coisa que eu tenho necessidade de dizer a mim mesmo, é que tendo eu sido de alguma forma precursor das fake news em Portugal, por causa do Inimigo Público, eu não tenho nada a ver com fake news, ou seja, nós fazemos o humor no Inimigo Público, não fazemos notícias falsas, no sentido que elas hoje são apreendidas. E eu sei distinguir muito bem o que é uma notícia falsa do que é a verdade jornalística. E isso na minha cabeça está resolvido e gostava que tivesse resolvido na cabeça das pessoas, mas é uma luta perdida. Mas por acaso eu não tinha pensado nisso, porque isso é complicado, até porque nós associamos o Luís a falar em milhentas situações sobre fake news, não é? E da tendência que as pessoas até têm, até lá vamos, daqui a bocado, de ir buscar às notícias um bocadinho o preconceito delas próprias. E depois o Inimigo Público Não, porque não é isso. só para ter uma ideia, eu deliberadamente tornei o Inimigo Público, nos últimos anos, um produto quase exclusivamente humorístico, retirando-lhe esse pendor mais o jornalístico. Assim que as fake news se tornaram perigosas, eu nunca mais fiz, ou quase nunca mais fiz uma capa com uma fotografia. Coloquei o cartoon na capa. Nós não temos essa perigosidade em Portugal Não, porque- ok, quem sabe e quem está, eu nunca na vida vou olhar para o Inimigo Público e pensar que é uma tentativa. Não, mas pode ser apropriado e descontextualizado. E é isso que eu não quero. E falei com a equipa e disse, meus amigos, o nosso objetivo não é parecer que isto é verdade, é parecer deliberadamente que é mentira. Porque não queremos ser misturados com a verdade. E esse é o nosso objetivo. A partir do momento em que essa situação se tornou um perigo para a democracia, para o mundo em geral, através das redes sociais, nós deixámos de querer parecer que é verdade, mas queremos parecer que é mentira. Mesmo. E é o caminho, não é? Sim, Até porque não era o objetivo, é deixar claro aquilo que é o objetivo. Sim, não temos essa habilidade e fico constrangido quando alguma coisa de um outro produtor qualquer, de alguém que faz um meme e esse meme é validado como as pessoas não saberem se é verdade ou mentira e alguém diz, será que isto é inimigo público? Não. Nós no inimigo público queremos deliberadamente parecer ser mentira, porque não queremos participar nesse jogo Mas isso deixa espaço para a indignação de alguém que veja publicado algo no Inimigo Público? Se ocorre sem esse objetivo e por isso nos debruçamos apenas sempre nos debruçamos só sobre aquilo que é publicado, não sobre o rumor, o boato, só escrevemos sobre aquilo que está no espaço mediatizado
e essencialmente sobre aquilo que é reconhecido pelas pessoas. Por exemplo, o humor nas redes sociais é um humor também ele fechado, porque só quem está no Twitter percebe as piadas do Twitter, porque aquilo é um mundo fechado. Quem não está no Twitter às vezes não percebe os memes do Twitter porque está fechado, é um mundo fechado. Nós, estando no Jornal Público, fazemos um humor sobre o que está no espaço do que é mediatizado na comunicação social. Vamos utilizar um termo muito Fox News, mainstream, não é? Sim. Mas porque não queremos jogar no jogo do vamos lá fazer com que as pessoas pensem que se calhar isto é verdade. Não é por aí. Não é por aí. Mas vamos ali muito rápido aqui à altura em que escrevia sobre aquilo que realmente era verdade. Esta coisa do jornalismo, eu sempre que falo com um jornalista, eu acho curioso perceber o que é que o levou, porque há sempre aquele jornalista que vai pela justiça social, há aquele que vai se calhar por um propósito mais pessoal. O que é que o levou a seguir essa carreira? Eu não sei, eu lembro-me, a primeira vez que me lembro de já ter decidido ser jornalista, estava no 9º ano, não sei se chama 9º ano atualmente, 5º ano, 9º ano agora. Num liceu de Beja, numa situação perfeitamente escabrosa, com uma professora de matemática horrorosa. Coitada, não sei se ela está entre nós, portanto é melhor não ser assim. Mas... e ela era uma pessoa que tratava os alunos de uma forma, digamos, pouco dada a pedagogias modernas, e ela me ter perguntado se eu preferia estar ali naquele bate-papo com ela ou na Guerra das Malvinas, porque ela já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Eu disse na Guerra das Malvinas, nitidamente. Porque ela já sabia que eu queria... Não, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Portanto, já nessa altura eu tinha, 13, 14 anos. Já era por aí que eu queria ir. Mas estava enfiado numa vila de Alentejo nos anos 80 e parecia uma impossibilidade. Não é? Como é que eu ia cobrir guerras nas Malvinas? E acabou a acontecer, não com a Guerra das Malvinas, mas com outras. Não é? E como é que se dá esse salto? Porque quantas pessoas é que não ouvem este podcast que se calhar gostavam? As coisas... Nós estávamos aqui a falar antes, no pouco tempo que estivemos aqui a conversar antes. Eu não tenho uma carreira, eu tenho é como se fosse a rebolar numa avalanche ou numa onda daquelas da Nazaré. Eu acho que tantas vão ser engolido pela onda, às vezes vou correr à frente da onda, outras vezes vou ser novamente engolido pela onda. É um bocado essa sensação que eu tenho. Eu entrei na faculdade e de repente, eu lembro-me de aparecer um quadradinho num jornal a dizer precisam abrir um concurso de estagiários. Estava com um colega, o colega de faculdade, ele disse que sim, que ia concorrer, eu concorri porque ele concorreu. Nós estávamos disputávamos muito as notas e tal, aquela coisa. E lembro-me que fizemos uma noitada de copos e depois cheguei ao Fórum Picoas e havia 500 pessoas para concorrer para 16 lugares. E eu entrei, saí, fiz e fui escolhido, não sei por aquelas coisas. Quer dizer, nem foram os 16, para mim foram 30 e depois fomos para um curso, para um segundo curso, depois fomos para Bruxelas para mais, e ficámos 16 no total do curso dos estagiários do curso do público. E desses 16 há hoje, sei lá, 10 que são pessoas que são pessoas, enfim, normalmente são quase todos escritores. Assim. Mas foi um bom casting. Sim, é o Paulo Moura que é escritor, é o Rui Cardoso Martins que é escritor, é o Pedro Rosa Mendes que é escritor, enfim, seguiu tudo, acho que seguiu tudo, já saiu quase tudo do jornalismo em si. Porque o jornalismo, enfim, como nós o começámos naquela altura, e foi uma altura genial para ser jornalista, porque apareceu depois a SIC, apareceu a TVI, apareceu... Enfim, houve um boom de oportunidades nessa altura.
para quem soube aproveitar, porque também quero aqui dizer que a ideia de que foi tudo fácil está muito longe de ser verdade. E, aliás, houve milhares de pessoas, ou centenas de pessoas a entrar no jornalismo. Hoje dessas pessoas estão poucas, sobraram poucas, umas porque mudaram de vida, outras porque chegaram aos chefes e foram demitidas de chefes e depois tiveram que seguir outra vida, outras porque não aguentaram, outras porque preferencialmente foram demitidas, outras porque chegaram ao fim de carreira e estavam a ganhar muito e agora as FIAs os demitiram. Dessas pessoas todas sobram poucas. Eu disse essa ideia de que eles estão a ocupar os lugares dos novos também Não concorda? Não é verdade, porque também antes de uma redação não está lá ninguém dessa idade. Foram, ou chegaram aos chefes e foram. E porque esse jornalismo já não existe. Essa ideia de que, bom, isso é que era, nessa altura. Mas porquê que era? Quer dizer, havia, para já porque era preciso ser audaz e oferecer-se. E andar a chatear os diretores e quer ir. E depois, quando se ia, quer dizer, eu lembro-me de estar num avião sozinho, a ir para locais onde havia alguns problemas, digamos, de pessoas a aniquilar outras pessoas, e estar sozinho, e dizer, o que é que eu estou aqui a fazer sozinho? Isto foi um grande erro. O que é que eu estou aqui a fazer? Ainda por cima, ir depois para sítios onde havia CNNs, com mega produtores, não sei. Às vezes lá, ou ir com um fotógrafo, enfim. E depois havia um problema que era como é que enviava o trabalho, não havia... Como é que se fazia? Pois, não é? Pedia à CNN para enviar para a Não, zona. sim. Eu lembro-me de estar por exemplo, no UAMBO. O problema de chegar a Luanda, já para eu conseguir convencer um diretor para ir eu para o Angola. Chegando lá a Angola, queria me mandar embora e eu recusei-me a vir. Depois ir para o UAMBO, para o sítio dos tiros. Chegando lá, consegui passar para o lado da UNITA. Depois ter o trabalho. Mas depois, como colocar o trabalho em Lisboa? Mas como é que era? Pois. Já tinha que escrever à mão, em folhas de papel. Tinha uma esferográfica e escrevia o trabalho à mão, não é? Depois tinha que conseguir uma linha para Luanda. Depois conseguir que o meu outro colega que lá estava tivesse a pachorra para vir ouvir e copiar aquilo. Depois ele passava o trabalho por fax para Lisboa. Depois em Lisboa recebiam o fax. E depois a secretária passava por computador. Muitas vezes aquilo que eu tinha escrito Era lá isso que eu ia dizer, e parece aquilo que telefone saía estragado. era assim um bocadinho diferente. Parecia o telefone estragado. Um bocadinho. Ou aconteceu uma vez, por exemplo, também foi. Acho que também não foi no AMP, foi em Benguela, que nós estávamos os dois, estava eu e um fotógrafo, e tínhamos um avião. Havia um avião que nos ia dar boleia para Luanda. E chegou o avião, foi apanhar os engenheiros, um avião da SIN. De repente o avião para, mete os engenheiros e diz assim, só lugar para um. E o meu fotógrafo empurra-me, entra, fecha a porta e foi-se embora. Fiquei sozinho, numa cidade em guerra, sentado numa pista de avião sozinho. Porque a lógica do fotógrafo foi, tu consegues enviar o teu trabalho. Eu tenho que chegar a Luanda para conseguir revelar e mandar, aquilo era uma coisa complicadíssima, tinha que ser enviado por Mas uma... podia ter dito alguma coisa. Não, mas não havia tempo, não havia tempo. Com licença. O avião estava aí. E eu fiquei ali. Primeiro desesperei, depois lá... Tinha para onde voltar? Podia voltar para o sítio No onde... momento não, porque a carrinha já tinha ido embora. E lá consegui ao fim do dia arranjar uma boia de um avião para lá. E estava ele a beber uma Coca-Cola no hotel. E disse-me, se eu não tivesse vindo, não havia trabalho. Vai lá escrever e depois já falamos. E quando eu escrevi, disse-me, agora acalma, está tudo resolvido, não está? Pronto. Essas coisas da facilidade, não havia facilidades. Eu imaginava assim, bom, se um dia houvesse um telefone em que nós conseguíssemos falar com Lisboa de imediato, isto resolvia os problemas todos. E quando esse telefone apareceu, que é estes telefones que nós temos, acabou o jornalismo porque já não precisávamos. Porque qualquer pessoa pode falar do local onde está
e pôr o telefone fora da janela e mostra as imagens e qualquer cidadão é repórter e o jornalismo acabou. E não tinha pensado nisso. Ninguém pensou. Ou não acha que, mesmo qualquer cidadão sendo repórter para imagens, é preciso estar ali alguém Mas os jornais também já não querem investir nisso, porque sabem o que está lá a passar e falam com as pessoas e dizem assim, mas diga-me lá, mas acha que isso vai resolver nos próximos dias? E a pessoa diz, não, eu acho que faz a reportagem do estúdio, não precisa de mandar o repórter para lá, não, para quê? Perdeu-se a emoção. E em 97, quando eu percebo que isso está a acabar, digo, não, também não vou ficar, para já porque me queriam empurrar para diretor, subdiretor, não estava para aí. Depois, porque sempre achei que ia viver para o estrangeiro. E perdi ali uma janela de oportunidade de ir para correspondente em Nova Iorque do Público, porque estava em Moçambique a fazer uma reportagem e o correspondente veio cedo demais e pronto, aconteceu uma coisa dessas. E depois disse, pronto, eu não estou aqui a fazer nada no Público e fui embora. Não, e decidiu... Ainda fui ao Independente. Ao Independente, exatamente. Ainda estive lá no Independente 2 anos, não foi? 2 anos, mas também não vi que não era para mim. E entretanto estavam a aparecer umas empresas .com fantásticas, assim, cheio de dinheiro, tudo. Fomos pescar engenheiros a Bangalore, enchíamos vivendas ali no Restelo com engenheiros, fazer empresas para Jerónimo Martins, não para vender bens, mas para fazer... Eram portais de informação que depois iam puxar as pessoas para o... Ainda para, muitos para a primórdios, compra, estamos a falar de 99, 2000, que depois iam buscar as pessoas para os portais do supermercado e tal. Hoje parece um bocado rebuscada e sem sentido, mas na altura parecia que fez. Só que de repente aconteceu a bolha das .com e pronto, e de repente fiquei sem emprego, sem nada. Aconteceu várias vezes já na minha vida. E aí? É aí que vai viajar pelo mundo e fazer reportagem? Não, mas eu isso foi fazendo tempo. Aí fui para consultor da EDP, mas não... Portanto, fui para consultor de comunicação de crise. Tinha acontecido uma coisa tremenda, tinha sido uma cegonha que tinha apagado meio Portugal. E a EDP tinha entrado em choque com isso. Uma coisa, a administração. Foi uma cegonha. Uma cegonha. E, Portugal tinha tido um blackout e a administração tinha culpado uma cegonha. E isso tinha sido uma coisa que tinha sido ridicularizada a administração. E eu, enfim, fui convidado para consultor de comunicação de crise. E foi um trabalho que fiz. Aqui não, foi como se gera uma situação de crise na EDP Distribuição. Talvez não culpando uma cegonha. Sim, ou às vezes estando calado, que é uma das boas maneiras de não culpar uma cegonha. E era uma altura em que não era só para ter uma ideia, foi há 3 presidentes atrás, portanto estamos a falar de uma altura em que estamos aqui, este agora foi o Mexia, depois antes foi o Talone, era um presidente que se chamava Seixas. Ainda a empresa estava a pensar em ir para o Brasil, enfim, uma coisa já há muito tempo. E estive por lá 3 anos e a tentar perceber, foi muito instrutivo perceber como é que uma grande empresa funciona. Mas por ali estive, mas entendi horrivelmente. Estava lá 2 horas e saí, e pediam-me para sair, exato, porque achavam que eu desestabilizava aquele jeito, estando ali entediado. E depois decidi ir-me embora, ia viver para a Índia. Ia mesmo, tinha tudo preparado para Goa, era uma altura em que Goa era um grande hub de gente, já naqueles primeiros passos do teletrabalho e de estar lá. Aquilo era um sítio em que se vivia barato e havia muitos portugueses a viver lá nessa altura. Portugueses não hippies. Sim, mas Goa é... Sim, mas estamos a falar em 2003. E de repente surge a proposta de fazer o inimigo público, ou de pensarmos numa coisa para um jornal. E é isso, de onde é que isso vem? Porque também é um acreditar, não é? Por parte do público.
foi o Daniel Deusdado que teve essa ideia, que era subdiretor, saiu de subdiretor do Público e pensou na hipótese de fazer um jornal de humor. E a partir daí eu comecei a pensar no assunto, fomos também ter com o Nuno Artur de Silva e achámos que aquilo não ia durar 15 dias e pronto, foi aquilo. E começámos a fazer aquilo e foi até hoje. O que eu nunca pensei na minha vida que fizesse foi televisão, nem nunca quis fazer. Tive vários convites para fazer televisão. Ainda acha que é um acaso? É uma casa e não é coisa que eu gosto particularmente de fazer. Quer dizer, não é... Há pessoas... É preciso ter um... Mas pelo que traz, pelo que vem atrás de exposição... A ideia que se tem é que a televisão, ser-se figurinha da televisão, tem muito benefício. Tem benefício. Passar à frente, ser bem tratado. É a ideia que se tem. E possivelmente é capaz de ter, mas se tem também não noto. E se tem eu não quero também. É uma coisa... Porque isso tem sempre um preço associado. E também não sou uma figurinha de televisão reconhecida assim por um programa Se bem que é claramente os mais vistos de debate e mas, comentário. mas é um nicho. É um nicho, não é... Sim, não é o programa da Cristina. Não é o João Baião, onde entra... Toda a gente conhece o João Baião, não é? Há ali eu entro num sítio e diz assim, mas aquele tipo é... Conheço-te algum lado. É o irmão geneticamente mal aproveitado do figo. É uma coisa assim. Aquele dá margem do figo, mas não pode ser porque está tão balofo. É assim, mais ou menos. Quem é aquele? Aquele cara não é estranha. Mas é sempre aqui. É o da Noite da Má Língua. O programa tem 15 anos e ainda dizem a Noite da Má Língua. Mas não tem muito desgaste atrás, porque a sensação de que na rua as pessoas a olhar, que se der um grande espirro e cair assim um fio de ranho, aquilo vai sair nas redes sociais, quer dizer, não há aquela sensação de que possas fazer tudo, não é? Claramente. Não possas fazer tudo, não tens aquela sensação de que podes fazer tudo. Não és um Hermano José que não podes estar à vontade, não podes fazer nada, mas também tens a sensação que não estás mesmo. E os privilégios, não é? Não tenho, quer dizer, não se ganha assim o suficiente para ter um guarda-costas e uma limusina. Portanto, mas se parece que os contras pesam mais do que os prós, para que continuar? Não, porque continuar, porque a vida me trouxe para aqui e agora também não vou contrariar, quer dizer, não vou dizer, não quero mais, porque também não é uma coisa que me... Já faço há tanto tempo, chego ali cedo, me falo, preparo-me, evidente. Neste momento há uma sensação de que sempre, nunca como hoje, há uma sensação de que eu sou muito dado à calinada. Ou seja, sai-me, às vezes, ainda não comecei a dizer a frase, já sei que vou dizer uma calinada. Eu há 2 meses, estávamos no final de um programa, tinha tido um dia horrível, e chega-me um tweet de uma tipa da MSNBC que tinha um erro horrível e eu reproduzo aquele erro. Não pensei, aquilo entrou-me nos olhos, pareceu-me uma coisa interessante de reproduzir. Os outros nem sequer estavam a ouvir nada que eu estava a dizer. Eu disse aquilo, mas aquilo foi no final do programa. E nem reparo que já tinha ali o Ricardo Costa. Eu disse assim, corrige isso rapidamente. Só vejo no genérico. Claro que houve um cavalheiro que teve a paciência de cortar aquele clipe e colocar o clipe no Twitter, e este ano foi o ano, aquilo está no top 10 das melhores do ano. Sou eu a dizer que o Bloomberg gastou 300 milhões de dólares, vê bem, gastou 300 milhões de dólares na campanha, dá $1 milhão de cada americano. Quer dizer, é mesmo de quem disse uma coisa que não pensou um segundo sobre ela. Quer dizer, mas então... não é desculpável, não é? Mas o Twitter não é. Mas está lá o clipe
E estão os outros três a olhar para mim sem já porque não estão a ouvir um boi do que eu estou a dizer. Não é? Portanto... O que é que eu ia dizer a seguir? Sim, Não é? sim, não estão, o programa está a acabar mesmo. Está mesmo a acabar e já estão a pensar o que é que vão comer de ceia. E portanto, neste momento tens mesmo a sensação de que se disseres qualquer coisa fora és queimado no pelourinho. E a tentação já é, às vezes estás a reservar-te e não falar do que falar e fazeres um bocadinho de free jazz. Que é, de repente, que era uma coisa que eu fazia muito, que era, de repente, surgiu um tema e eu desembestava por ali fora a dizer as coisas mais absurdas que me vinham à cabeça sobre o assunto, sem pensar uma única vez sobre elas, só pelo... Pronto, ia por ali fora, a ver o que é que dava. E neste momento eu sei que há um desejo de sangue por alguém que cometa uma gafe. Eu vi há dias um colega meu, que foi meu colega de faculdade, que disse, de facto, uma estupidez muito grande na televisão, mas que, pronto, foi completamente fuzilado, por causa do Eduardo Lourenço. Sim. Foi completamente fuzilado. E é este desejo de sangue que te diz às vezes, pá, se calhar... Se parece que as pessoas estão todas atrás à espera. Quando é que vai? Quando é que vai? E quando vai, finalmente, não é? Eu não estou a dizer que, pronto, faz parte. Claro que faz parte, mas às vezes já começas a pensar se não... Enfim, eu acho que ainda tenho trabalhar mais 20 anos. Em televisão? Não, trabalhava 20 anos, porque não tenho outra hipótese. Vou ter que trabalhar mais 20 anos, pode ser a servir copos, pode ser a... Mas vou ter que trabalhar mais 20 anos. Certeza que não em televisão, porque em 20 anos a televisão desaparece, tal como a conhecemos. Eu vou ter que me reinventar, mas... E porque já me reinventei várias vezes, vou ter que me reinventar. Vou ter que fazer outra coisa qualquer, vou ter que... Enfim, vou ter que... ser concierge num hotel, qualquer coisa. Voltar para um Concorde. Sim, qualquer coisa servirá. Agora, não sei se vou sentir falta, quando isto acabar, desta exposição toda, semanal, televisiva. Não sei, um dia, você é parecido com um que dizia umas parvoíces na televisão. Não, isto era outro. Acho que vai por aí. Não tem problema. Mas este assunto do cyberbullying, e que está a ser amplamente falado sempre foi, e agora com uma camada diferente, até porque houve aqui uma publicação do livro da Cristina Ferreira, que claramente vai fazer muito barulho, é uma realidade. É da opinião que é preciso legislação? Ou... Não, essas coisas não são... É assim... legislar o quê? Ou controla-se os... Vamos lá, legislar o quê? Porque, por exemplo, alguém mete uma fotografia, uma mulher mete uma fotografia e vão lá chamar-lhe vaca, gorda, porca. Até que se nós, na cara, isto é injúria, por exemplo, ou difamação, porque é que nas redes não é? Pois, vamos lá uma coisa, mas então, e onde é que se descobre essa pessoa? E vai-se atrás dessa pessoa como? IPs? Sim, mas não então sei, o que é que se vai fazer, não é? Repara, eu tenho a minha dose de pessoas a ameaçar, não é muito, mas tenho algumas. Mas eu ando todos os dias da rua, sozinho, de moto, nunca ninguém me fez mal, nem acho que não me vai fazer. Portanto, aquilo é o que é, não é? Sim. Portanto, faz parte do que é hoje a vida, mas tenho um cemitério de pessoas bloqueadas enorme, não é? Uma vastidão de campas na coisa dos bloqueados, na zona dos bloqueados. Portanto, acho que, enfim, não quero as pessoas de bloqueio. Olha, eu acho que... aliás, eu tenho, por exemplo, no Facebook, eu não tenho página oficial. Aquela coisa de página oficial, não tenho. Por parte do princípio seguinte, tenho uma página pessoal. E a partir daí construo esta ideia de que a minha página pessoal é a minha casa. Alguém vem à minha casa e começa a dizer mal, a insultar-me, pimba, põe fora. Não, acabou. Não tem contemplações. Não. E não dizer, você não é democrático, só que foi ali chamar-me uma série de nomes bárbaros. Não admito. Quer dizer,
Esta Não, é a minha página eu pessoal. já não me lembro quem é que diz, mas há alguém que diz as minhas redes sociais são a minha ditadura. Não, pois, isso era como diziam antigamente os editores de jornais, que eram tipos de uma crueldade infinita, por cima, os old school, Old school. diziam, nesta secção, defende-se a democracia, não se pratica. Exato, porque Assim eram os filhos da mãe de primeira. E aquilo era um terror, eram terrores autênticos, os editores da velha escola. Aquilo era, até tremia de os ouvir. Mas diziam isso, aqui defende-se a democracia, mas não se pratica. Lá fora. Pronto, e então todos tremíamos só de os ouvir. Mas enfim, é um bocadinho isso. Não quero gente a insultar, bloqueio, tchau, adeus, boa noite. Aqui sobre reações, disse aqui, eu acho que foi no Polígrafo isto, que os políticos não podem reagir ao humor. É um facto, porque estão constrangidos a esse facto. Se um político reage ao humor, e aconteceu muito nos últimos anos, ao humor, nomeadamente às piadas que lhe fazem em termos físicos, acabam por ainda se colocar mais no domínio do risível e do ridículo. O político é alguém que entre para a política ou para o registro político, imediatamente assina uma declaração do eu vou ter que aceitar tudo o que vou escrever de humor sobre mim. Mas eu nisso admito que também sou culpado, porque os políticos são os últimos sobre os quais nós podemos dizer qualquer coisa do humor. Todos os outros se ofendem. Quem entra para a política? E eu nisso tiro o chapéu aos políticos, porque os políticos em Portugal são os bons. Nós podemos dizer tudo um político. Não podemos dizer mais nada de ninguém, toda a gente se ofende. E os políticos, há um gestor, ou uma pessoa seríssima, que de repente entra para a política e de repente descobre Que vai ter de aceitar. por ser secretário de Estado ou por ser ministro, tem que levar com tudo o que é piada e pancada e se torna-se e não pode reagir. Nem dizer, não, eu não aceito que digam mal de mim por ter 1,40 m, porque o preço da reação seria superior ao preço do silêncio. Porque ainda iria, porque como essa é a prática, é isso que se é expectável, é que não se reaja. Se reagir, a reação será N vezes superior ao preço da inação, não é? Portanto, o preço a pagar seria pior. E se a reação gerar um populismo estratégico? Porque também pode ir por ali, não é? Não vamos lá. Mesmo os políticos populistas, esse é o caso. Eu sei que há um político aí que processou um humorista, mas o preço tentado a pagar tem sido caro, não é? É ver, não é? Portanto, mas nós temos, por exemplo, o Trump reage muito intensamente à CNN. Mas isso reage a jornalistas, não reage a humoristas. É verdade. Nem toca neles, não quer saber. É verdade. É um domínio que nos interessa. O que é que nos falta para haver tanto interesse na nossa política como há na política americana? É que nós vimos agora, por exemplo... O interesse na política americana foi um interesse... No Trump. No Trump, porque o interesse de quem está de fora foi o interesse no Trump. Eu vi um fenómeno curioso, foi o seguinte: desde que o Trump foi eleito, a CNN alterou a sua programação novamente para o que era antes da era Trump, ou antes do pico da era Trump. Há 3, 4 meses, a CNN praticamente era quase toda a CNN americana. Ou seja, o interesse era tanto, praticamente tinha muito de CNN norte-americana. Agora voltou novamente ao que é a CNN internacional, que é CNN África, Golf Report, Desporto, e os noticiários norte-americanos, que é aqueles que falam do Trump e tal, quase que estão a minguar. Ou seja, o interesse das pessoas era no Trump e na queda do Trump. Assim que se assume que o Trump caiu,
a própria CNN está a fazer o desmame das pessoas na política americana. Já não tem tanto... a tarde da CNN já é uma tarde sobre política mundial com a Becky Anderson, sobre Middle East e Yemen. Já não é aquela coisa do Kentucky e o Arizona e das contagens, da recontagem no Arizona. E já é sobre o que está a passar na Nigéria. Sim, mas mesmo assim o que é que nos falta? Porque o que é que nos falta em que sentido? há uma desatenção gigante para... Se nós formos agora aqui na Nova, se calhar a amostra é um bocadinho biased, não é? Mas se formos à rua e perguntarmos em quem é que vais votar, e a pessoa diz, Bloco de Esquerda, e nós perguntamos, então e quais é que são as principais medidas do programa do Bloco? Eu acho que isso é uma tendência mundial, mas de toda a maneira, a mim o que me preocupa, e europeia, mas a mim o que me preocupa é que as pessoas se interessem por política pelo lado errado, que é dizerem os políticos são todos isto, são todos aqueles, e coisas mais, e por isso eu vou votar no único político que é contra os políticos, e é contra aquela malandragem toda, e é contra aqueles bandidos todos, populismo, portanto... mas é o fácil, não é? É o caminho fácil. Pois, eu tenho discussões. Mas também há aqui um problema que é até que ponto é que os políticos conseguiram tornar a política tão obtusa, desinteressante e às vezes, assim, cheia de interesses, interesseirismos, jogadinhas, a ver o que se passou nesta última negociação do Orçamento de Estado. Sim. Tão manhosa que as pessoas deixaram de ter interesse sobre o assunto. Eu vi há dias um tipo genial que estuda, é um tipo da Universidade de Kent, que é um tipo que estuda a irracionalidade. Perguntava como é que é possível 70 milhões de pessoas terem votado no Trump e uma pessoa que diz tanta mentira. E eu dizia, bom, é que estamos a pensar que aquelas pessoas só valorizam muito a questão da honestidade, quando elas, no seu sistema de valores, a honestidade não está tão valorizada. E pergunto-te a ti, vou-te fazer também essa pergunta. Tu valorizas muito as alterações climáticas? Sim. Sim. No teu sistema de valores, as alterações climáticas estão muito acima mesmo, a questão das alterações climáticas? O que é que há mais? Sim, não, mas portanto, imagina que tu tens um candidato, tu és uma pessoa obcecada pelas alterações climáticas, achas que as alterações climáticas é mesmo o problema mais importante que existe, vives muito, muito preocupado com isso, e há um candidato que diz assim, eu vou fazer tudo pelas alterações climáticas e até sou capaz de mentir aldrabar deliberadamente para o outro lado, para que o programa de defesa das alterações climáticas passe. Portanto, tu vais colocar a questão da honestidade em termos de valores cá em baixo. Porque tu sabes que o objetivo é que por um bem maior? É porque um bem maior das alterações climáticas vai passar. Com o Trump passou-se a mesma coisa. Com os juízes do Supremo, pró-vida, o drilling no Alasca e o que foi. Houve uma série de pequenos nichos de valores superiores à honestidade que foram passando e que a honestidade foi passando para secundário. E as pessoas sabiam isso deliberadamente. Não foram 70 milhões de idiotas, mas foram N milhões de pessoas que acharam que a honestidade era um valor menor àquele valor que o Trump estava a colocar acima. E é isso que às vezes nós tendemos a não querer ver e por simplesmente achamos apenas que os outros são estúpidos. E em relação àquele o qual ainda não preferimos o nome, não vamos preferir, também podemos estar a ver mal a coisa e achar que são 7 ou 8% de racistas xenófobos e não perceber. Não são. Que eles têm a sensação que ele tem algo que vai defender, independentemente de ser um tipo que muda a opinião e deixa de mudar, enfim. O que me faz impressão
e tive há pouco tempo uma conversa muito séria sobre isto. Uma pessoa que eu conheço e considero informada, que me disse sobre ele, sobre o tal, que me disse, mas eu nunca soube o que é que a Catarina Martins, o Rui Rio, o António Costa defendiam verdadeiramente, e sobre ele eu sei. E eu disse-lhe, aí é que tu te enganas. Mas sabe que defende uma coisa que ele quer. Sim. Não é o que ele defende, ele defende uma coisa que ele quer, que faz com que ele esteja do lado dele, porque sabe que ele vai defender aquela única coisa que faz com que as outras se tornem secundárias. Mas não olhar para a big picture Não, isso, neste momento o big picture é relevante. é relevante, e aí é que Não, está... nesse sentido. E é que está o problema. E não falámos das minhas coisas, das minhas aventuras. Mas nós ainda não... Ainda temos tempo? Não, nós ainda temos tempo. Vamos às aventuras aqui. Obrigado. Não. Mas vamos, eu vou propor uma coisa que eu acho não podia cair melhor. Nós temos agora há pouco tempo um Patreon. Portanto, as pessoas vão a patreon.com/economicamente e podem aceder a conteúdos exclusivos. Portanto, nós vamos a uma aventura para o Patreon só. Pode ser? Não faço ideia qual é que se possa contar. Mas pelo menos tem de fingir que é uma incrível para as pessoas irem para o Patreon. Não sei, mas que tipo de aventura queres? Não faço ideia, não sei dizer. Quero assim, fechamos aqui, muito obrigado, portanto aqui fechamos. Muito obrigado por... A aventura vai ter sexo, violência, drogas e um pouco de tiros. Tiros? Não, tiros, mas eu a receber, não é? A dar aqui. Portanto é patreon.com/economicamente e vemo-nos por lá. Economicamente, economia na minha mente.